Já notou como algumas pessoas se afastam quando você começa a prosperar? Porque muitos que antes te apoiavam agora parecem incomodados com seu crescimento, como se seu brilho ofuscasse a presença deles. O que está prestes a ser revelado nesta história desvendará um mistério espiritual por trás desse incômodo que seu progresso causa nos outros. Esse desconforto que você provoca não é coincidência ou simples inveja humana, mas um sinal sobrenatural de que uma unção de distinção está sendo derramada sobre sua vida. Uma marca celestial tão poderosa que as pessoas ao seu redor podem senti-la mesmo sem compreender sua origem divina. A história que seus ouvidos captarão nos próximos momentos revelará como Deus utiliza o incômodo que seu brilho causa como um termômetro espiritual para medir seu preparo para o próximo nível. Ignorar esta mensagem seria como recusar a bússola divina quando você está prestes a entrar no território de sua maior conquista. Esta revelação foi preparada especificamente para confirmar o chamado extraordinário sobre sua vida. Nas Escrituras Sagradas, vemos inúmeros exemplos de pessoas cujo brilho incomodou antes de sua elevação. José foi odiado pelos irmãos antes de governar o Egito. Davi foi perseguido por Saul antes de assumir o trono. Paulo foi rejeitado pelos religiosos antes de transformar nações. E agora é seu brilho que está causando desconforto nos ambientes por onde passa. Permaneça atento até o final para descobrir como esse incômodo que você causa não é um sinal para diminuir seu brilho, mas um chamado divino para intensificá-lo ainda mais. Há um propósito celestial por trás de cada olhar de reprovação, cada crítica disfarçada e cada amizade que se esfriou conforme você crescia. Enquanto absorve esta revelação transformadora, deixe nos comentários a declaração: meu brilho não será diminuído, pois foi aceso por mãos divinas para iluminar nações. Pronuncie esta verdade como um ato profético, reconhecendo que o que parece ser rejeição é, na realidade, confirmação do seu chamado especial. E não se esqueça de pressionar o botão de like. Este gesto simples carrega em si um princípio espiritual poderoso. Como nos ensina Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Ao valorizar esta mensagem com seu like, você está declarando que não diminuirá seu brilho mesmo diante do incômodo alheio, e abrindo caminhos para que outros também compreendam o propósito divino por trás da rejeição que enfrentam. Prepare seu coração para uma revelação que transformará completamente sua perspectiva sobre o incômodo que seu progresso causa. O propósito divino por trás desse desconforto mudará para sempre sua forma de lidar com a rejeição enquanto você avança. Havia um homem como poucos, nas terras de Canaã. Seu nome era Zerael, um homem cuja jornada estava escrita não nas estrelas, mas nas próprias cicatrizes de sua alma. Nascido em uma aldeia simples, em um campo de oliveiras, Zerael sempre fora diferente. Desde a infância, seu brilho era algo incomum, uma luz que se destacava até nos momentos mais sombrios. Mas, como a chama que atrai tanto admiradores quanto inimigos, esse brilho logo se tornou uma maldição em seus próprios olhos. Na juventude, Zerael foi visto como um líder natural. Sua habilidade para negociar, para se relacionar com todos ao seu redor, não tinha igual. Seus olhos eram como duas chamas que iluminavam a vida de quem se aproximava, mas ao mesmo tempo despertavam inveja. A aldeia prosperava, mas as relações se tornavam tensas. Amigos se afastavam, olhares se tornavam mais desconfiados, e no fundo de seu ser, Zerael sentia que algo não estava certo. Algo o observava, algo além dos olhos humanos. Mas ele não entendia o porquê. Nunca se importou com o brilho que ele carregava, apenas sabia que algo dentro de si o impulsionava para a frente.
O que ele não sabia é que sua luz não era sua, mas a luz do próprio Deus, refletida através de sua vida. Até que um dia, Zerael enfrentou o que jamais imaginara, a traição de seu próprio irmão. Eliam, seu irmão mais velho, sempre foi seu maior confidente, o único que sabia de seus medos e aspirações mais profundos. Contudo, a sombra da inveja havia crescido em Eliam, corroendo sua alma. Ele, que antes o apoiava, agora o via como uma ameaça. A convivência já não era mais a mesma, e o que antes era um relacionamento de confiança transformou-se em uma farsa. Foi em uma noite, sob o céu estrelado de Canaã, que Zerael descobriu a verdadeira face de Eliam. Em um banquete em honra de um dos anciãos da aldeia, Eliam se aproximou e, com palavras doces, fez Zerael confiar em seu conselho. No entanto, por trás daquela fachada amigável, Eliam arquitetava a destruição de seu irmão. Planejou vender Zerael a um comerciante de escravos de uma terra distante, acreditando que sua partida faria sua própria ascensão mais rápida. Zerael foi traído de uma forma tão profunda que, por um momento, sentiu que o próprio ar de Canaã não poderia tocá-lo novamente. Mas ao ser vendido e levado para longe, a sensação de abandono e dor não durou. Algo dentro dele começou a crescer, uma força que ele não compreendia. Ele, que antes via sua luz como um peso, agora começava a entender que ela o sustentava. Sua luz não o deixaria. Ele estava destinado a brilhar em um mundo que tentava apagá-lo. Mas o caminho da redenção nunca é simples, e Zerael enfrentou mais provações. Chegando a uma cidade distante, ele foi comprado por um nobre chamado Quedar, um homem de poder e riqueza. No entanto, Quedar era um homem cruel, e Zerael, que sempre buscou o bem-estar dos outros, logo se viu sendo maltratado. Por mais que se esforçasse, nada parecia ser suficiente para apaziguar a ira de seu mestre. O brilho que ele carregava parecia intensificar ainda mais a raiva que Quedar sentia. Zerael foi lançado nas trevas, mas as trevas não puderam apagá-lo. Ao contrário, ele começou a descobrir sua verdadeira força. Deus estava moldando-o. Durante sua jornada de dor e sofrimento, Zerael teve visões, sonhos e sinais que o guiavam, embora ninguém mais entendesse. Ele começou a perceber que cada ataque, cada traição, cada olhar de reprovação estava preparando-o para algo maior. O tempo passou, e em uma reviravolta do destino, Zerael teve a oportunidade de se destacar mais uma vez. Quando Quedar foi acusado de um crime grave, Zerael, com a sabedoria adquirida nas adversidades, foi chamado para interceder em seu nome, revelando a verdadeira origem do mal que o cercava. E foi ali, naquele momento, que Quedar, em um gesto inesperado, o libertou, reconhecendo a sabedoria de Zerael, mesmo após tantos anos de sofrimento. Mas Zerael não voltou à sua aldeia, não buscou retribuição. Ele sabia que seu caminho não terminava ali. Ele havia sido forjado para algo muito maior. Quando finalmente retornou a Canaã, foi como um homem transformado. Zerael não buscava mais a aceitação dos outros, porque agora sabia que seu brilho não dependia da aprovação de ninguém. E foi neste retorno que ele descobriu o propósito de tudo aquilo. A traição de Eliam, a dor de Quedar, a solidão, foram todas ferramentas de Deus para prepará-lo para algo grandioso. Ele se tornou o líder de uma nova geração, aquela que não se curva diante das dificuldades, mas que, pela graça divina, brilha com mais intensidade a cada provação. Agora, olhando para os céus, Zerael entendeu. Seu brilho nunca foi para ofuscar ninguém. Ao contrário, ele estava ali para iluminar aqueles que estavam em trevas. E enquanto muitos continuavam a criticá-lo e a invejá-lo, ele não se abalava. Ele sabia que tudo o que acontecia em sua vida estava no plano de Deus. E assim, Zerael se tornou uma lenda em Canaã,
Não porque foi perfeito, mas porque soubera transformar cada momento de dor e rejeição em um testemunho de fé. Sua jornada de desespero à redenção ficou gravada nas páginas da história como um exemplo de que o brilho de um homem nunca deve ser diminuído, pois, quando a luz de Deus é a que guia, ninguém pode apagar. A história de Zerael nos lembra: o brilho que Deus coloca em nós nunca é para ser diminuído, mas para ser intensificado, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Cada provação, cada rejeição é um passo mais perto do propósito divino. E assim, como Zerael, você também está sendo preparado para algo grandioso. Você já percebeu como, de repente, tudo parece se tornar mais difícil quando você começa a prosperar? Como, à medida que seu brilho se torna mais visível, as pessoas ao seu redor começam a agir de maneira estranha? Não é apenas coincidência, não é apenas inveja humana. O que você está vivendo é algo muito mais profundo, algo que Deus está fazendo em sua vida. A história de Zerael não é apenas a história de um homem de Canaã. Ela é sua história, sua jornada. E você deve entender isso agora, com toda a intensidade do seu espírito. A Bíblia nos ensina que tudo o que acontece conosco tem um propósito divino. Não há momentos na vida que sejam vazios ou sem sentido, mesmo quando nos sentimos abandonados, sozinhos ou desprezados. Zerael não foi abandonado por Deus. Ele foi escolhido para algo maior, e cada dor, cada rejeição, cada traição estava preparando-o para o seu destino. O mesmo acontece com você. Cada dificuldade que você enfrentou até agora, cada obstáculo que parecia impossível de superar, estava sendo usado por Deus para forjar algo grandioso em sua vida. E agora, ao ouvir essa história, você sente algo queimando dentro de si. É a confirmação de que tudo o que você passou não foi em vão. O sofrimento que você experimentou, o olhar de reprovação das pessoas ao seu redor não foram por acaso. Eles fazem parte de um plano celestial que está sendo revelado agora, neste momento. Deus está te preparando para um propósito muito maior. Um propósito que você talvez ainda não entenda completamente, mas que vai se revelar de maneira sobrenatural em sua vida. É por isso que a história de Zerael ressoa em seu coração. Não é uma simples narrativa de um homem do passado, é uma mensagem direta para você. Deus está dizendo que você é o protagonista dessa história. Você foi chamado para brilhar, para iluminar aqueles ao seu redor, mesmo quando eles tentarem apagá-lo. Sua luz não é sua, ela vem de Deus e ninguém pode extingui-la. Agora eu quero que você pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado? Quantas vezes você já foi mal interpretado, julgado ou abandonado por pessoas que um dia estavam ao seu lado? Você sabe o que isso significa? Significa que você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Ele está usando esses momentos de dor para moldá-lo, para prepará-lo para algo grandioso. Você é mais forte do que imagina, porque Deus tem um plano para a sua vida que é maior do que qualquer um pode compreender. Quando Zerael foi traído por seu irmão, ele não sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Ele não sabia que aquele momento de dor o levaria a se tornar o líder que ele se tornaria. E o mesmo acontece com você. Talvez você não entenda agora, mas você está sendo moldado para ser uma referência, uma pessoa que, quando olhar para trás, verá o quanto cresceu e se fortaleceu por meio das dificuldades. Eu sei que você está se perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Por que tudo parece tão difícil? A resposta é simples, mas poderosa. Deus está te preparando para um nível mais alto. Ele está forjando em você uma força que só pode vir das provações. E assim como Zerael, você não vai apenas sobreviver a isso, mas vai prosperar. Você vai se tornar a pessoa que ele sempre soube que você seria. Agora,
Quero que você reflita sobre o propósito que está sendo cumprido em sua vida neste exato momento. Não é uma coincidência que você tenha chegado até aqui ouvindo essa mensagem. Deus tem algo extraordinário para você. E como parte dessa jornada, quero convidá-lo a compartilhar sua própria história nos comentários. Você já passou por momentos em que seu brilho foi incompreendido, em que suas ações foram mal interpretadas? Quero ouvir de você. Seu testemunho pode ser a chave para alguém que está agora lutando contra o que parece ser uma rejeição insuportável. Seu comentário pode ser a resposta que alguém está esperando. Por isso, não subestime o poder do que você compartilha aqui. Cada comentário, cada palavra, carrega consigo um propósito divino. Quando você compartilha sua experiência, você não está apenas ajudando a si mesmo, mas ajudando ao próximo. Todos nós estamos unidos nesta jornada. E assim como em um culto, estamos todos reunidos em espírito, com a mesma fé, para ouvir, compartilhar e crescer juntos. Eu quero que você escreva uma frase, uma declaração simples e poderosa que reforce sua confiança no propósito divino sobre sua vida. Algo como: eu não vou diminuir meu brilho, porque Deus me chamou para iluminar. Algo que declare sua certeza de que cada dificuldade que você enfrenta está te preparando para algo maior. Ao fazer isso, você estará afirmando sua fé, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Você será um farol de luz para aqueles que precisam dessa mesma esperança. E se você conhece alguém que também está lutando para entender as dificuldades em sua vida, compartilhe este vídeo com ele. Não é por acaso que você está aqui, e não é por acaso que alguém em sua vida precisa ouvir esta mensagem. Deus trabalha de maneiras misteriosas, e ao compartilhar esse vídeo, você estará fazendo parte de um movimento de transformação espiritual. Então, compartilhe, comente e não se esqueça. Cada palavra tem um impacto eterno. Quando você se coloca diante de Deus, com coragem para compartilhar o que está em seu coração, você está cumprindo o propósito divino para a sua vida. E o que parecia ser um obstáculo se transformará na sua maior vitória. Agora, enquanto você reflete sobre tudo o que foi compartilhado, saiba que Deus está contigo. Ele te preparou para esse momento e você está mais perto do que jamais imaginou de alcançar a grandeza que Ele tem para você. Permaneça firme e continue brilhando, porque seu melhor ainda está por vir. Você já se perguntou como é possível que em momentos de grande dificuldade as bênçãos de Deus parecem mais distantes? Talvez você esteja atravessando um período de incertezas, onde as provações parecem esmagadoras e tudo o que você consegue ver é uma escuridão que não te deixa enxergar o caminho à frente. Quero que você pense nisso enquanto nos aprofundamos em uma parte crucial da história de Zerael, que também é a sua história. Lembre-se de que Zerael, no auge da sua dor e rejeição, não sabia ainda o propósito de suas aflições. Ele não tinha como ver a grandeza que Deus estava preparando para ele. Ele sentia a dor da traição, o peso da incompreensão dos outros, e o desânimo parecia tomar conta do seu espírito. Mas, nos momentos mais sombrios, foi quando ele foi mais moldado, quando a presença de Deus se fez mais real em sua vida. O mesmo ocorre com você hoje. O protagonista de nossa história, Zerael, assim como muitos de nós, enfrentou momentos de abandono, onde se sentiu invisível aos olhos daqueles que um dia o cercaram. A princípio, sua jornada parece ser um ciclo interminável de dor e sofrimento, mas há algo poderoso acontecendo nos bastidores. Deus não o abandonou. Ele o estava preparando para um propósito maior. Você se lembra da parábola do semeador contada por Jesus em Mateus 13? Ele nos fala sobre um semeador que saiu para semear sementes, algumas das quais caíram à beira do caminho, outras em solo pedregoso, outras entre espinhos, e outras finalmente em boa terra, onde deram frutos a 100,
a 60 e a 30 por um. Essa parábola ilustra muito bem o que acontece em nossas vidas. As dificuldades e desafios que enfrentamos muitas vezes são como aquele solo pedregoso ou espinhoso, onde a semente de nossa fé e confiança em Deus pode parecer não crescer. No entanto, se continuarmos perseverando, se confiarmos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, nós também daremos frutos a 100, a 60 e a 30 por um. O que acontece, porém, é que quando somos lançados em um solo pedregoso, quando enfrentamos dificuldades sem fim, nos sentimos como se nossas orações não fossem ouvidas e nossa fé não fosse suficiente. Mas, assim como o semeador não desistiu de semear em terrenos difíceis, Deus não desiste de semear sua palavra em nosso coração, mesmo quando parece que o solo é árido. Ele sabe o que está fazendo. E quando o terreno se prepara, e somente Deus sabe o momento certo, a colheita virá de uma maneira gloriosa. Agora, quero que você imagine Zerael, após ser rejeitado pelos seus próprios irmãos, sendo colocado à prova, experimentando os desgostos da vida, um após o outro. E em cada um desses momentos, ele foi como a semente lançada em solo pedregoso. Mas quando finalmente chegou o momento da grande revelação, quando ele foi elevado à posição de líder, ele viu que todas aquelas dores, rejeições e sofrimentos haviam sido parte do plano de Deus. Ele não poderia ter se tornado a pessoa que foi sem ter passado pelo processo. Deus sabia que se ele fosse semeado em solo árido, sua fé iria crescer e ele se tornaria uma árvore forte e frutífera. Da mesma maneira, Deus conhece o tempo e o lugar para cada um de nós, e Ele nunca permitirá que as sementes de fé que Ele plantou em seu coração caiam por terra. E agora, olhe para a sua vida. Você está vivendo momentos difíceis? Está se sentindo rejeitado, incompreendido, talvez até mesmo perdido? Se você está vivendo isso, é porque Deus está trabalhando em sua vida. Ele está preparando você para algo grandioso. O sofrimento que você está enfrentando, as traições que você sofreu, as dificuldades que parecem intermináveis, tudo isso faz parte do processo de Deus para te moldar, assim como fez com Zerael. O que parece ser uma tragédia agora será a sua vitória amanhã. Por isso, quero te convidar a refletir profundamente sobre onde você está agora e onde Deus quer te levar. Às vezes, pode parecer que a luz no fim do túnel está distante, mas ela está lá. E a luz que brilha em sua vida, essa chama que não se apaga, é Deus guiando você para um destino maior. No entanto, para chegar até lá, você precisa permanecer firme, confiar no plano dele e ter fé de que mesmo no meio das tempestades, ele está ao seu lado, conduzindo seus passos. Agora quero que você compartilhe comigo onde você está, qual é a cidade e o horário em que você está ouvindo essa mensagem. Não é apenas um comentário simples. Ao fazer isso, você está se conectando a uma rede de pessoas que estão passando por situações semelhantes. E ao comentar sua localização e o momento em que está ouvindo, você não apenas se abre para a reflexão, mas se coloca em sintonia com o propósito divino que Deus está cumprindo em sua vida neste exato momento. Não subestime o poder dessa simples ação. Cada comentário, cada palavra escrita tem um significado eterno. Ao fazer isso, você está proclamando que não está sozinho, que é parte de uma grande obra que Deus está realizando. E compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque Deus usa esses vídeos e essas mensagens para tocar o coração das pessoas, para transformar vidas. Se você já foi tocado, imagina quantas outras pessoas também podem ser. Isso não é apenas sobre o que você está ouvindo, mas sobre o que você pode fazer para que outros também sintam o poder de Deus em suas vidas. Fazer isso todos os dias é como um ritual de fé.
Não se trata apenas de comentar ou compartilhar algo, mas de se lembrar de que você não está sozinho nesta jornada. Você faz parte de uma comunidade, uma família espiritual, que está crescendo junto em fé e em conhecimento. Cada vez que você comenta, compartilha, interage, você reafirma sua confiança em Deus e fortalece sua própria fé. A cada comentário, você se torna parte dessa transformação. Você se torna uma voz que ecoa através das gerações, tocando o coração das pessoas ao seu redor. Então, comente, compartilhe e saiba que, ao fazer isso, você está cumprindo um propósito divino que vai muito além do que você pode imaginar. E enquanto você reflete sobre o que foi dito, saiba que a jornada de Zerael é também a sua jornada. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus nunca desiste de você. Ele sabe exatamente onde está te conduzindo e o que parece ser uma luta agora se transformará em uma vitória gloriosa. Ele nunca vai te deixar cair. À medida que seguimos em nossa jornada de fé, precisamos compreender que as provas e dificuldades que enfrentamos não são meras coincidências ou acasos da vida. Elas têm um propósito profundo e divino, assim como vemos na história de Zerael. Cada desafio que ele enfrentou foi uma preparação para algo muito maior, algo que ele nem sequer podia imaginar no momento da dor. Essa é uma lição fundamental que podemos aplicar às nossas vidas hoje. Vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que, assim como Zerael, enfrentaram momentos de grande aflição e rejeição, mas que, ao final, viram que aqueles momentos de tribulação foram essenciais para a sua transformação. Lembre-se de Jó, que passou por perdas inimagináveis. Ele perdeu todos os seus bens, seus filhos e até a saúde, mas em cada etapa de sua jornada, Deus estava moldando o caráter dele, preparando-o para uma bênção ainda maior. Quando tudo parecia perdido, Jó, que se manteve fiel a Deus, foi restaurado em dobro. Da mesma forma, cada um de nós pode passar por momentos difíceis, como Zerael e Jó, mas esses momentos não são um fim, mas um meio para um propósito divino. Você talvez esteja aí, sentindo que está no fundo do poço, mas saiba que não está sozinho. Deus vê você, Ele entende sua dor, e Ele usa cada situação, cada lágrima, para te moldar conforme sua vontade. Zerael poderia ter se rendido às dificuldades, mas ele não o fez. Ele permaneceu firme e, ao final, foi elevado a uma posição de honra. Agora, vamos conectar isso à ciência, que também confirma o princípio espiritual de que o sofrimento tem um propósito transformador. Estudos têm mostrado que, quando enfrentamos dificuldades, o cérebro humano passa por um processo de adaptação e crescimento. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade, que permite ao cérebro se reconfigurar e se fortalecer diante de desafios. O sofrimento, de certa forma, treina nossa mente para resistir a futuras adversidades, assim como os músculos do corpo se fortalecem após o exercício físico. De maneira espiritual, podemos enxergar isso como uma metáfora poderosa. Assim como o corpo se fortalece após o exercício, a nossa fé se fortalece após ser submetida às provas. Deus permite que passemos por esses processos não para nos ver sofrer, mas para que nossa fé cresça, para que sejamos transformados em pessoas mais fortes, mais preparadas para os grandes feitos que Ele tem reservado para nós. Em nossa fraqueza, Ele se torna nossa força. Agora, eu sei que muitos de vocês estão aqui assistindo a este vídeo, ouvindo essa palavra não por acaso, mas porque o Espírito Santo os conduziu até aqui. Neste século, onde tantas pessoas estão correndo atrás de realizações vazias, consumindo coisas mundanas e se afastando daquilo que realmente importa, você se encontra aqui, ouvindo essa mensagem, alimentando seu espírito com a palavra de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo precioso.
Em um mundo que constantemente tenta nos afastar de Deus, você escolheu estar aqui, absorvendo a verdade, buscando algo que só Ele pode oferecer. Eu te convido agora a refletir. Quantas pessoas você conhece que, ao invés de investir tempo no reino de Deus, estão buscando satisfação em coisas passageiras? E você, que está aqui, talvez no conforto da sua casa, mas com o coração cheio de esperança e fé, está aqui porque deseja crescer espiritualmente. Está aqui porque sabe que nada neste mundo pode te dar o que Deus te oferece. E por mais que as dificuldades da vida se apresentem, você está aqui porque confia que Deus tem algo muito maior para você. Em um momento como este, talvez você esteja se perguntando: como posso ser parte desse plano de Deus? Como posso fazer a diferença? Como posso garantir que meu brilho não será apagado, que minha fé não será derrubada? A resposta é simples. Continue fazendo a escolha de alimentar seu espírito. Continue investindo em sua fé, como você está fazendo agora. Agora, se você está sentindo no coração que essa mensagem é para você, quero te convidar a dar um simples, mas poderoso gesto de reconhecimento. Clique no botão de like. Não é apenas um gesto para agradar ao algoritmo ou para ver o vídeo crescer, mas é um ato de fé. Ao fazer isso, você está declarando publicamente que sua luz não será apagada, que você não permitirá que nada neste mundo diminua o brilho que Deus colocou em seu coração. Da mesma forma, ao comentar, você não só fortalece sua própria fé, mas também se conecta a uma rede de pessoas que, assim como você, estão buscando mais de Deus. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ao comentar sua localização e o momento em que está ouvindo essa mensagem, você está fazendo parte de algo muito maior. Você está permitindo que outros, ao verem seu comentário, sintam a força da união espiritual, como se estivessem todos em um culto, ouvindo juntos a palavra que transforma. E esse ato não é apenas simbólico. Ele tem um poder real. Ao fazer isso, você está se posicionando como uma testemunha viva do poder de Deus em sua vida. Você está compartilhando sua jornada, mesmo que de forma simples, mas está dizendo: eu sou parte da família de Deus, e aqui estou, forte e inabalável, mesmo nas dificuldades. E ao compartilhar essa mensagem, você pode tocar a vida de alguém que está precisando de uma palavra de ânimo. Alguém que talvez esteja no momento de maior sofrimento de sua vida, e seu comentário pode ser a luz que ele precisa para seguir em frente. Lembre-se de que cada ato de fé, por menor que pareça, tem uma grande importância no plano de Deus. Cada like, cada comentário, cada partilha é uma forma de você afirmar publicamente sua confiança em Deus e sua disposição de caminhar com Ele, independentemente das circunstâncias. Isso, minha amiga, meu amigo, é uma verdadeira declaração de fé. E ao fazer isso, você está criando um laço espiritual com todos que estão assistindo, uma rede de fé que transcende o tempo e o espaço. Nós, como comunidade de crentes, estamos aqui para nos apoiar uns aos outros, para compartilhar as nossas histórias de superação, de dor e de vitória. E é através dessa interação que o corpo de Cristo se fortalece, que a obra de Deus avança. Assim como Zerael, ao ser transformado por suas provações, você também será transformado. E essa transformação não é apenas para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos uma série de passagens que ecoam a verdade central desta história. O sofrimento não é em vão, e ao contrário do que os olhos humanos podem ver, é através dele que Deus prepara seus filhos para algo maior. Essa transformação, como vimos em Zerael, não é instantânea, mas gradual e muitas vezes dolorosa.
No entanto, as Escrituras nos asseguram que toda a aflição momentânea não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Zerael, assim como tantos outros, foi chamado a passar por uma fornalha de provações. Mas a palavra de Deus nos ensina que essa fornalha, longe de ser uma punição, é um meio de purificação. Em Isaías 48:10, lemos: Eis que eu te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe-nos na fornalha da aflição, porque é ali que nossos corações são transformados. Ele nos permite passar por situações difíceis não para nos ver sucumbir, mas para nos tornar mais fortes, mais puros, mais preparados para aquilo que Ele tem reservado para nós. No entanto, o processo de purificação não é fácil. Quando estamos no meio da dor, muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, ou até questionamos o propósito da nossa luta. Lembre-se de Davi, que antes de se tornar rei, foi perseguido, caçado como um animal selvagem por aquele que deveria ser seu amigo. Em 1 Samuel 22:2, vemos que Davi se refugiou em uma caverna, sozinho e desamparado, com os olhos dos inimigos fixados sobre ele. Mas foi nesse momento de solidão que Deus o preparou para reinar, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé. A caverna de Davi, assim como a fornalha de Zerael, foi o lugar onde ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Hoje você, assim como Davi e Zerael, pode estar em sua própria caverna, talvez sentindo-se desprezado ou isolado. Mas saiba que essa não é a palavra final sobre a sua vida. O Salmo 34:18 nos lembra que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mesmo em sua dor, Deus está mais próximo de você do que nunca, trabalhando em seu espírito, preparando-o para algo glorioso. Ele não te abandonou, mas te escolheu para ser lapidado no fogo da aflição, para que sua vida resplandeça com sua glória. E é no meio da dor que a verdadeira fé é formada. Em Hebreus 12:6, lemos: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. A correção de Deus, embora seja difícil no momento, é uma expressão do seu amor. Ele nos corrige para nos levar a um lugar de maturidade espiritual, onde nossa fé não se abala com as tempestades da vida. Assim como o ouro só é purificado através do fogo, a nossa fé só se fortalece através das adversidades. Não é fácil, mas é necessário para que possamos alcançar a promessa de Deus para as nossas vidas. Essa transformação, que muitas vezes é feita em silêncio e nas sombras, tem um propósito eterno. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos lembra: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda a comparação. O sofrimento de hoje, a luta de agora, não será comparável à grandeza da recompensa que Deus tem reservado para você. Assim como Zerael, que ao fim de sua jornada foi elevado e usado por Deus de maneira poderosa, você também será restaurado, redimido e levado a um novo nível de vitória. Mas o que então podemos fazer enquanto passamos por esse processo de purificação? Como podemos lidar com a dor e a rejeição, como Zerael fez, e ainda manter nossa fé firme? Em Tiago 1:2-4, encontramos uma resposta clara. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. E a paciência deve ter a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. A chave, meus queridos, é a paciência. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Cada momento de sofrimento é uma oportunidade para você crescer em fé, em paciência e em confiança no Senhor. É importante também lembrar que o sofrimento não dura para sempre.
Assim como Zerael, que ao longo de sua jornada foi preparado para governar, você também será preparado para a grandeza que Deus tem para a sua vida. Às vezes, as portas fechadas e os olhares de reprovação são os meios que Deus usa para nos direcionar para o caminho certo. Lembre-se de que Deus fecha uma porta não para nos punir, mas para nos proteger e nos levar a algo melhor. Em Romanos 5:3-5 lemos: "E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Cada tribulação, cada momento de dor tem um propósito divino. Eles não são apenas obstáculos, mas passos no processo de crescimento espiritual que Deus está realizando em sua vida. Assim como Zerael, você está sendo preparado para algo grandioso. E mesmo quando tudo parecer desmoronar, lembre-se de que Deus está te conduzindo através do fogo da purificação, porque Ele sabe o que há em você. Ele sabe o propósito eterno que Ele tem para a sua vida, e Ele está trabalhando em você para que no final você seja uma testemunha viva de sua fidelidade. Neste momento, você pode estar enfrentando uma tempestade, mas como Zerael, você pode ter a certeza de que a tempestade não é um fim, mas um meio para Deus te levar a um novo nível. Ele está contigo, e o que Ele começou em sua vida, Ele é fiel para completar. Fique firme, porque a glória que Deus tem preparada para você é maior do que qualquer sofrimento que você possa enfrentar. Como Zerael, você será elevado, você será honrado e você será usado por Deus de uma maneira poderosa. Continue fiel, continue confiando e em breve você verá o resultado de toda a sua perseverança. Você, que está aqui comigo até este momento, deve saber que não está aqui por acaso. Nada em sua vida acontece por coincidência. E este vídeo é uma confirmação de algo muito maior que está acontecendo na sua jornada. Eu sei, com toda a certeza, que você é uma pessoa especial para Deus. Cada palavra que você ouviu, cada momento de reflexão que você vivenciou, não é só para preencher um espaço, mas para te preparar para o próximo nível da sua vida espiritual. Ao longo dessa reflexão, você foi chamado. E eu sei que você sentiu a presença de Deus tocando seu coração, afirmando que sim, você é um guerreiro espiritual. E mais, você é um escolhido, alguém que com coragem e fé está pronto para enfrentar as batalhas da vida com a força que vem do alto. Você não encontrou este vídeo por acaso, foi Deus que te trouxe até aqui. Ele sabia que você precisava ouvir esta mensagem no momento exato em que você a recebeu. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você está conquistando algo grandioso e seu esforço, sua atenção, seu desejo de ser transformado é admirável. Eu sei que muitas vezes a vida exige muito de nós, que os desafios parecem maiores do que podemos suportar. Mas hoje você deu um passo significativo na sua caminhada de fé. Você não apenas começou este vídeo, você chegou até o fim, e isso não é para qualquer um. Esse é um indicativo de que você está disposto a ser diferente, a transformar sua vida, a ser moldado pela mão de Deus. Agora, eu quero te convidar a fazer algo muito importante para selar este compromisso com sua jornada. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu quero te convidar a se inscrever agora. Não é só um simples gesto, é um sinal de que você está comprometido com sua transformação espiritual. Deus não quer que você ande sozinho nesta jornada, e esse canal é uma ferramenta divina que Ele tem preparado para te guiar e te edificar. Ao se inscrever, você estará dizendo: eu aceito o propósito de Deus para a minha vida e estou pronto para receber mais dessa verdade que me liberta e me fortalece. Além disso,
eu gostaria que você comentasse uma frase que vou te passar agora. Eu sei que isso pode parecer algo simples, mas no espírito há poder em declarar o que você acredita. Eu quero que você comente agora mesmo. Eu sou um guerreiro espiritual e minha vitória está garantida em Cristo. Comente essa frase com o coração cheio de fé, porque ao fazer isso, você estará não só declarando sua identidade, mas também afirmando que você é parte de algo maior, de um exército de fé, de um povo escolhido. Cada comentário que você faz é um lembrete de que você está em sintonia com o propósito divino e que você não está sozinho nesta jornada. Agora, eu sei que às vezes, enquanto assistimos a um vídeo, não conseguimos prestar total atenção, porque a vida exige muito de nós. Mas quero que saiba que a mente subconsciente está absorvendo tudo o que é dito. Mesmo que você esteja descansando ou fazendo outras tarefas enquanto escuta, a palavra está sendo depositada no seu espírito, e é por isso que é tão importante você continuar consumindo os vídeos desse canal. Não é apenas para passar o tempo, mas para que você seja constantemente alimentado com a verdade que edifica a sua alma. Cada mensagem que você ouve é como uma semente plantada, e com o tempo ela vai frutificar em sua vida, trazendo resultados que você nem imagina ainda. Este canal chegou para ficar e não vai te abandonar. Eu quero que você saiba que a partir de agora estamos juntos nessa batalha espiritual. Cada vídeo, cada mensagem, cada reflexão é parte de um processo de transformação que Deus está realizando em sua vida. Você está aqui porque foi escolhido para viver uma vida de fé inabalável, uma vida que vai refletir o poder de Deus, a glória de Deus e a sua grandeza. Eu sei que você já sentiu o toque divino nesta mensagem, mas vou te dizer algo ainda mais importante. Há outro vídeo, uma mensagem que foi preparada especialmente para você. Sim, você que chegou até aqui. Este vídeo contém algo que vai continuar a sua jornada espiritual e revelar mais sobre o propósito de Deus para a sua vida. E só você pode encontrá-lo. A resposta está ali, esperando por você, mas é necessário que você busque, que continue essa caminhada. Não tenha medo de procurar, de se aprofundar ainda mais. Então, ao final deste vídeo, não apenas feche a tela e siga sua vida como se nada tivesse acontecido. A jornada que você iniciou hoje, neste momento, é uma jornada espiritual de grande importância. Lembre-se de que Deus está te conduzindo, que a cada passo Ele te prepara para algo maior. Então, antes de seguir adiante, comente abaixo. Eu sou um guerreiro espiritual e minha vitória está garantida em Cristo. Esse simples ato vai transformar o rumo da sua vida, porque você estará declarando no mundo espiritual o seu compromisso com a sua própria transformação. E lembre-se, o que você acabou de ouvir não é só uma mensagem, é uma intervenção divina. Deus tem algo maravilhoso reservado para você. Não pare agora. Há um vídeo esperando por você, um vídeo que vai trazer ainda mais luz e direção para a sua vida. Você está pronto para isso? Então vá em frente, busque esse vídeo e continue firme na sua caminhada. Eu estou orando por você. E lembre-se, você não está sozinho nessa. Juntos somos mais fortes.